E aí pessoal, bem-vindos ao primeiro episódio de Venceram na Vida da revista A Mais. Eu sou a Melissa e hoje eu vou entrevistar o Davi Benseman, ex-aluno do Malui que hoje é cineasta. Mas, antes de começar, eu gostaria muito de agradecer ao professor Walter Gomes, de História e Geografia no Malui, que sugeriu que a gente conhecesse o Davi e fizesse essa entrevista com ele. E graças a isso, nasceu o projeto Venceram na Vida. Nós sabemos que 2020 foi um ano muito difícil e muitos jovens começaram esse ano novo desanimados e sem expectativas. Por conta disso, vamos trazer algumas histórias de ex-alunos do Malui que hoje estão vivendo o que sempre sonharam. Esperamos que o projeto traga esperança para vocês e deixe o coração de vocês mais quentinho. Mas vamos ao que realmente interessa, a história do Davi. Primeiramente, eu quero agradecer ao Davi por ter topado fazer essa entrevista com a gente. Muito obrigada e é um prazer estar aqui entrevistando você. A primeira pergunta que fizeram lá na revista é: em que ano você estudou na escola Miguel Malui? Como foi a sua experiência por lá? Eu comecei a estudar no Miguel Malui em 2010 e eu saí de lá em 2012. Eu fiz os 2 primeiros anos no período da manhã e o último no período da noite. Minha experiência lá foi ótima, conheci mestres que me transformaram para a vida toda. Rubão, Pereirão, Walter, Marinéia, Geraldo também. Muita gente incrível que eu conheci lá, que guiaram meus passos, literalmente. Segunda pergunta: como foi a sua jornada até descobrir que queria ser cineasta? Quantos anos você tinha quando teve certeza de que era isso que você queria para a sua vida? Minha jornada até descobrir que eu queria ser roteirista foi o caminho das pedras, assim. Eu sempre estive envolvido com criação artística, desde muito moleque, assim, desde criança. Então, sempre foi natural para mim. Eu estive adolescente, eu já fazia teatro. Um pouco mais velho eu entrei na orquestra. Enfim, escrevi por muito tempo poesia. Então a coisa da escrita e da criação artística já estava em mim. E quando eu escolhi a faculdade de rádio e televisão, foi isso que eu pensei. Eu gostaria de uma área onde eu pudesse agregar todos esses conhecimentos artísticos ao longo da minha vida em algo que pudesse me dar dinheiro de uma maneira prazerosa, né? Um trabalho prazeroso. E foi aí que eu decidi fazer rádio e TV, um pouco na fantasia do que era a MTV na época, né? Mas dentro da faculdade de rádio e televisão eu percebi que as histórias precisariam ser contadas e que alguém teria que sentar e escrever essas histórias. A partir do momento que a gente tinha trabalhos onde a gente precisava ficcionalizar certas teorias da comunicação. Comecei a fazer roteiros de dublagem, fiz roteiros de curta-metragem e foi algo assim que me fez parar para pensar que é um trabalho que emociona as pessoas, que afeta as pessoas. Se a pessoa vai sair com ódio no coração da sala de cinema, é uma questão dela, mas o importante é que ela sinta algo, que ela saia mudada da sala de cinema. E eu vi nisso uma grande oportunidade de trabalho e de expressão artística. E foi assim que eu decidi virar roteirista. Terceira pergunta: no Brasil, existe um cenário propício para essa carreira? O que você aconselha para aqueles que pensam em trabalhar com cinema também? Existe, porém, infelizmente, como tudo relacionado à indústria artística, né, existem inúmeras barreiras de classe, inúmeras barreiras sociais, né, que venham a dificultar a nossa entrada nesse tipo de mercado, nesse tipo de meio. Acho que a primeira delas é em relação ao estudo do cinema em si. Eu não sou formado em cinema, eu sou formado em rádio e televisão, e lá eu tive todos os conteúdos sobre audiovisual, focado de uma maneira meio pras massas, né, como a gente lida. Então, pensar muito em público, esse tipo de coisa, porque é rádio e TV. Mas agora, num curso de cinema é completamente diferente, porque existe uma persistência maior no lado autoral do realizador. Uma faculdade de cinema, ela é no mínimo R$ 1.500 por mês.
Algumas chegam a impressionantes 3.400, como é o caso da FAP. E assim, uma coisa que é interessante a gente falar é que esses preços eles não são à toa. É justamente para que pobres como eu, como você, não tenhamos acesso aos poderes de criação artística. Só parar para pensar, assim, quem é que no nosso Brasil consegue um trabalho que ganhe mais de 2 salários mínimos, só com o seu ensino médio, para poder se bancar, né? Poder pagar a sua própria faculdade de cinema. É difícil, é muito difícil. Principalmente assim, a gente vê, justamente em casos como a FAAP ou a Anhembi Morumbi, tem muitos bolsistas e cotistas, mas ao mesmo tempo a grande parcela de pessoas que paga, e quem paga são os pais dessas pessoas. Então você vê que quem tem R$3.400 por mês para pagar uma mensalidade? Então a gente vê que o mercado de cinema ele está praticamente voltado e fazendo barreiras para que nós pobres não consigamos atingir tal nível de estudo para que a gente não consiga se inserir no mercado. Mas existe uma esperança, né? Que são os cursos livres, os cursos de cinema popular para periféricos, né? Eu vou citar só alguns aqui: É Nós na Fita, Cine Inclusão, Instituto Criar, Mundo em Foco, que são instituições formadas por professores que se comprometem a dar aula para essas pessoas periféricas, para que essas pessoas periféricas possam fazer cinema e possam se expressar, e entendam também como funciona o mercado e como se dá os primeiros passos no cinema. A filosofia é de você colocar tudo em prática. Você quer aprender cinema? Beleza, você não precisa fazer uma faculdade. E eu digo isso pra vocês não precisam fazer uma faculdade pra você fazer cinema. O que você precisa é de qualquer coisa que filme, qualquer coisa que grave um som. Ou seja, num celular já se faz muito filme, se conta muita história. A questão é quais são as histórias que a gente quer contar. E é por isso que eu decidi ser roteirista, porque eu percebi que com uma boa história, independente dos meios ao qual você veicula ou como você faz, uma boa história é uma boa história. Ela sendo bem contada, independente de você assistir ela no celular, na sala de cinema, ou se você assiste uma boa história enquanto você joga um jogo. Porque videogames têm roteiro também. Então existem várias instituições a quais vocês podem recorrer de graça e com esse papel social. Então se você ainda é jovem, quer estudar cinema, quer aprender algo sobre audiovisual, filmes, séries, aproveite enquanto você é novo, porque essa é a parte mais frutífera, assim, digamos assim, de você conhecer as pessoas das quais estarão ligadas a você a vida toda. Cinema é basicamente amizade, é você juntar seus amigos, pegar uma câmera e fazer um filme, contar uma história, sabe? Glauber Rocha, um grandíssimo diretor brasileiro, se não o maior, ele tinha uma máxima, que era uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Pergunta número 4. Nós sabemos que você é cineasta, mas queríamos saber um pouquinho mais sobre o seu novo curta-metragem, Galo 13. Sobre o que é o seu curta-metragem? De onde surgiu essa inspiração? Então, Galo 13 é sobre um policial aposentado, morador na periferia, que convive diariamente com pessoas que no seu passado, na corporação, foram vítimas da violência policial. Ele é basicamente uma tragédia, é um filme trágico sobre esse homem, que vai contar basicamente como um sonho na vida desse homem muda completamente o seu dia. A inspiração do Galo 13 foi a partir de uma convivência com escritores da literatura marginal, com leituras marginais e também com uma convivência com o meu próprio bairro, porque eu queria fazer um filme inteiro rodado no Campo Limpo. Essa era uma proposta. Eu queria fazer um filme mudo, como sequência dos meus outros 2 filmes mudos. E eu queria um filme de tragédia, né? E um dos elementos que me deu start para construir a história foi a questão do sonho te fazer mudar a percepção do seu dia a dia, do seu próprio contexto, né?
E a coisa do jogo do bicho em relação a isso é perfeita. E eu quis usar esse elemento pra... É o começo do filme, né? A primeira cena é um sonho. Então foi isso que eu quis fazer. Essa é uma pergunta mais pessoal, mas uma editora da revista quis saber. Como você se vê daqui a 5 anos? Putz, cara, daqui a 5 anos... Uma ótima pergunta. Mas daqui a 5 anos eu pretendo ter feito outros 5 curtas-metragens e pelo menos 2 longas-metragens. É pouco tempo, é muito filme, mas 2021 está trazendo novos ares. Vou deixar a película um pouquinho de lado, vou trabalhar mais com digital, vou fazer os meus filmes autorais no digital. Agora o lance é trabalhar filmes com uma estética um pouco mais contemporânea e com mais diálogos, enfim, quero aprender novas coisas e experimentar coisas novas. Acredito que há 3 anos fiz filmes só em película, só filmes mudos, só filmes, enfim, de narrativas clássicas, e agora quero tentar narrativas não tão clássicas, né, nesses próximos 5 anos. E agora, para finalizar, gostaríamos de saber: que mensagem você gostaria de passar para os adolescentes que estão te assistindo hoje? Então, a minha recomendação a todos e todas é que vocês pensem, por favor, eu insisto, vocês pensem num futuro prazeroso, não num futuro trabalhoso. Eu gostaria de pedir que vocês equilibrassem as suas expectativas em relação ao dinheiro, em relação à carreira. O dinheiro é importante, mas ser quem a gente é bem mais. Eu acho. Sou eu, né? Tem uma frase do Kamal, o rapper, que ele fala o seguinte: fazer o que não gosta dá muito mais trabalho. Gente, beijo no coração. Muito obrigado pela entrevista, pelo espaço. E fiquem com Deus. Shalom. E é com essa mensagem que hoje a gente encerra o primeiro episódio de Vencendo na Vida da revista A Margem. Foi uma honra ter participado dessa entrevista, apesar da vergonha, e eu gostaria de agradecer ao Davi por ter cedido o tempo dele e compartilhado conosco a sua história. Muito obrigada a todos, espero que vocês tenham gostado e até a próxima, gente. Beijos!